pense por um segundo na gaveta da sua cozinha. Ou talvez seja uma caixa de sapatos velha no fundo do guarda-roupa. Ou até mesmo aquele porta-comprimidos de plástico colorido que fica do lado da cama, separado por dia da semana. Se você abrir qualquer um desses lugares agora, eu garanto que vai encontrar uma verdadeira farmácia particular. Tem o remédio da pressão que o médico do SUS passou, tem a pílula do colesterol, tem aquele anti-inflamatório forte que sobrou da última dor nas costas, tem o protetor para o estômago, tem a cartela de calmante para conseguir dormir à noite e tem aquele comprimidinho branco bem pequeno que você toma todo dia de manhã, jurando que está protegendo seu coração. Nós fomos criados assim. O brasileiro acha que para cada dor existe uma pílula mágica. Se a junta dói, você toma um remédio. Se o estômago queima, você toma outro. Se a vida está difícil e o sono não vem, você toma mais um. Você faz isso achando que está cuidando de si mesmo. Afinal, foi o que você fez a vida inteira e sempre funcionou. Mas preste muita atenção agora. O que ninguém te contou na fila do posto de saúde é que o que te curava aos 40 anos pode estar te envenenando silenciosamente aos 65. Aquele remédio inofensivo que você compra sem receita na farmácia da esquina, quando misturado com os remédios que você já toma todo dia, se transforma num coquetel químico perigoso dentro das suas veias. Os médicos chamam isso de polifarmácia. É o hábito de engolir 5, 6, às vezes 10 comprimidos diferentes por dia. E a grande verdade, que muitos cardiologistas já alertaram, é que algumas dessas pílulas muito comuns, pílulas que você provavelmente engoliu hoje de manhã, param de ser protetoras quando nosso corpo envelhece. Em vez de salvar a sua vida, elas começam a agir como uma bomba relógio, aumentando drasticamente o risco de você sofrer um infarto fulminante ou um derrame cerebral. E isso não acontece porque o remédio está estragado. Acontece porque o seu corpo mudou, o seu motor envelheceu e você continua colocando a mesma gasolina aditivada, achando que ele vai aguentar a pressão. No vídeo de hoje, nós vamos abrir essa sua caixinha de remédios e revelar quais são as 4 pílulas mais comuns e perigosas que os idosos tomam sem saber do risco. Mas antes de eu te mostrar quais são esses 4 venenos silenciosos, você precisa entender o que acontece dentro de você quando você engole um comprimido hoje, comparado a quando você tinha 30 anos de idade. Porque o problema, muitas vezes, não é o remédio, é o ralo do seu corpo que entupiu. Pense no seu corpo como uma casa que você construiu há muitos anos. Quando você tinha 30 ou 40 anos de idade, o encanamento dessa casa era novo em folha. A pia da cozinha escoava água rapidamente, sem nenhum esforço. O seu fígado e os seus rins funcionavam exatamente assim, como ralos potentes, limpos e rápidos. Você tomava um comprimido para dor de cabeça, ele entrava no seu sangue, tirava a dor e em questão de 6 ou 8 horas, o seu fígado faxinava aquele produto químico e os seus rins jogavam tudo fora pela urina. O ralo engolia tudo. Mas o tempo passa, a idade chega e depois dos 60 anos as coisas mudam. Aquele ralo da pia já não escoa a água com a mesma velocidade. Ele fica um pouco entupido, lento. O seu fígado começa a metabolizar as coisas mais devagar. Os seus rins perdem parte da força para filtrar as impurezas do sangue. A ciência médica chama isso de alteração farmacocinética, mas em português claro significa apenas que o seu filtro de barro interno está gotejando bem devagar. E aqui mora o perigo mortal que ninguém te avisa no balcão da farmácia. Se a bula do remédio diz para você tomar uma pílula a cada 12 horas, mas o seu fígado envelhecido agora precisa de 24 horas para conseguir expulsar esse remédio do corpo, o que acontece? Exatamente. A água começa a acumular na pia. O remédio começa a acumular no seu sangue. A primeira pílula ainda nem saiu do seu sistema e você já está engolindo a segunda. No dia seguinte, a terceira. Veja bem, uma dose que era perfeitamente normal e segura para você há 15 anos, hoje, por causa desse acúmulo, se transforma numa verdadeira overdose silenciosa.
O nível de química no seu sangue fica perigosamente alto. E o pior, você não toma um remédio só. Você toma o da pressão, junto com o do diabetes, junto com o calmante para dormir, junto com a pílula do estômago. É como se você jogasse vários produtos de limpeza diferentes, todos ao mesmo tempo, num ralo que mal consegue escoar água pura. A mistura ferve, o sangue fica tóxico. E quando essa mistura química se acumula nas suas veias, o sistema cardiovascular entra em colapso. O seu coração, que já está cansado, é forçado a bater num ambiente hostil. A pressão dispara, os coágulos se formam. A grande verdade é que milhares de idosos brasileiros não dão a entrada no pronto-socorro porque a doença piorou. Eles infartam porque estão intoxicados pela própria caixinha de remédios. E existem 4 pílulas muito específicas, 4 medicamentos que quase todo mundo tem em casa, que são os maiores causadores desse colapso fatal. Chegou a hora de dar nome aos culpados. Vamos abrir de vez essa sua gaveta. Existem 4 tipos de remédios que os brasileiros adoram tomar por conta própria, ou que continuam tomando por anos a fio, sem nunca voltar ao médico para revisar. Eles são os 4 cavaleiros do apocalipse na terceira idade. Preste muita atenção agora. O primeiro deles é o famoso remedinho para dor. Estou falando dos anti-inflamatórios, o diclofenaco, o torcilax, a nimizuída, o ibuprofeno. A sua junta do joelho dói, as costas travam e você vai lá e toma um comprimido achando que é inofensivo, porque vende sem receita. A dor passa, é verdade, mas veja bem o que acontece nos bastidores. Esses remédios cortam a inflamação, mas também bloqueiam uma substância química que mantém as suas artérias relaxadas e abertas. Sem essa substância, os seus vasos sanguíneos se fecham. Pense no seu corpo como uma mangueira de jardim. Se você pisa na mangueira, a pressão da água explode para trás. É exatamente isso que o anti-inflamatório faz. Ele paralisa a filtragem do seu rim, retém líquido e faz a sua pressão arterial disparar em questão de dias. E pressão alta descontrolada é a passagem direta para o infarto. O segundo vilão é um mito antigo que já derrubou muita gente: o AAS diário. A famosa aspirina, ou AAS infantil. Durante décadas, os vizinhos diziam que tomar um AAS todo dia afinava o sangue e protegia o coração de entupimentos. E para quem já infartou, ele realmente é vital. A grande verdade é que se você passou dos 60 anos, nunca teve um infarto e toma AAS só por prevenção, você está brincando com fogo. As suas artérias e as veias do seu estômago já estão mais finas, mais frágeis, como canos enferrujados. Afinar demais o sangue nessa idade, sem necessidade absoluta, aumenta drasticamente o risco de um vaso romper dentro da sua cabeça. O que era para prevenir o entupimento acaba causando um derrame hemorrágico fatal. O terceiro da lista é o queridinho do Brasil, o protetor de estômago. O omeprazol, o pantozol e toda essa família. Você começou a tomar porque a barriga queimava, e agora toma todo santo dia antes do café da manhã há 5, 10 anos. Só que o ácido do seu estômago não é um inimigo, ele é essencial. Ele é a tesoura que corta a comida para extrair os nutrientes. Quando você desliga a máquina de ácido do estômago por anos a fio, o seu corpo para de absorver minerais cruciais, como o magnésio e a vitamina B12. Sem magnésio, o seu coração perde o compasso. Ele começa a falhar na parte elétrica, causando arritmias. Sem contar que os seus ossos vão ficando ocos e fracos, prontos para quebrar numa queda boba. E por falar em queda, chegamos ao quarto vilão, o remedinho para dormir. O Rivotril, o diazepam, o Zolpidem. O Brasil é um dos países que mais consome calmantes no mundo. Lembra do filtro entupido que falamos agora há pouco? O seu fígado idoso não consegue limpar esse calmante do sangue durante a noite. Você acorda, mas o seu cérebro continua dopado. Você levanta de madrugada para ir ao banheiro e a sua musculatura está relaxada demais. A tontura vem, você tropeça no tapete e uma queda com fratura de fêmur depois dos 70 anos, muitas vezes, é uma sentença de morte.
Além disso, o uso contínuo desses sedativos está cada vez mais ligado à perda de memória e à demência. Você apaga o seu cérebro um pouco todos os dias. Essa é a tempestade perfeita acontecendo dentro de você. A mistura do anti-inflamatório que sobe a pressão, com o AS que afina o sangue, com o omeprazol que rouba o magnésio do coração, com o Rivotril que te deixa tonto. É assustador, eu sei, mas respire fundo, porque o objetivo aqui não é te deixar em pânico, muito menos fazer você jogar os remédios no lixo hoje mesmo, isso seria ainda pior. O objetivo é te dar o controle da situação. Existe uma saída inteligente e segura, um protocolo de faxina que você vai fazer junto com o seu médico e que pode salvar a sua vida essa semana mesmo. Preste atenção agora. O que eu vou te falar é a regra de ouro da sobrevivência. Você nunca, em hipótese alguma, deve abrir a sua gaveta hoje e jogar os seus remédios no lixo. Nunca pare de tomar uma medicação de uma vez por conta própria. Fazer isso é como puxar o freio de mão de um carro a 100 por hora. O seu corpo, o seu coração e o seu cérebro já estão acostumados com essa química. Tirar tudo de forma abrupta pode causar um infarto ou convulsões na mesma hora. A solução segura e definitiva, o protocolo que salva milhares de vidas todos os anos, se chama revisão medicamentosa. É a grande faxina da terceira idade. Veja bem como é simples assumir o controle da sua saúde. Amanhã mesmo, pegue uma sacola grande e limpa. Vá até a sua gaveta e coloque dentro dessa sacola absolutamente tudo o que você engole. O remédio da pressão, o comprimido do coração, o protetor de estômago, o remédio para dor nas juntas, o AAS, o calmante e até as vitaminas, chazinhos e garrafadas que você comprou por conta própria. Tudo. Na sua próxima consulta, seja no postinho do SUS ou no médico do seu convênio, você vai colocar essa sacola inteira em cima da mesa. E você vai olhar no olho do médico e fazer 3 perguntas cruciais. Doutor, por que eu ainda estou tomando isso tudo? A dose desse remédio ainda está certa para a minha idade ou meu fígado já está sofrendo? Tem algum remédio aqui que está brigando com o outro e me fazendo mal? A grande verdade é que a medicina evolui, o nosso corpo envelhece, mas muitas vezes as nossas receitas ficam velhas e esquecidas na gaveta. Às vezes você só precisa que o médico reduza a dose pela metade para o veneno voltar a ser remédio. Outras vezes ele vai fazer o que chamamos de desmame, tirando aquele calmante perigoso aos pouquinhos, semana após semana, até o seu corpo se libertar do vício com segurança. E em muitos casos, ele vai te dizer que você nem precisaria mais daquela pílula se você mudasse o que coloca no seu prato todos os dias. Porque no final das contas, a farmácia mais poderosa do mundo ainda é o seu estilo de vida. Uma caminhada leve de manhã para oxigenar o cérebro, um prato com comida de verdade, trocando o pão francês por ovos, diminuindo o açúcar que inflama as juntas, comendo mais peixe para proteger o coração e aprendendo a dormir no escuro total, acalmando a mente sem precisar apagar o cérebro com química. Quanto menos inflamado o seu corpo estiver pelas escolhas do dia a dia, de menos remédio você vai precisar para sobreviver. Você não é um refém da sua caixinha de remédios. O envelhecimento não é uma doença que precisa ser dopada o tempo todo. É uma fase da vida que precisa ser cuidada com inteligência e respeito. Faça a sua faxina. Retome o controle da sua saúde. E, por favor, não guarde esse alerta só para você. Compartilhe esse vídeo agora no grupo da família, mande para aquele seu amigo ou parente que tem mais de 60 anos e vive engolindo remédios sem pensar. A sua atitude hoje pode evitar um infarto amanhã. Fique com Deus, cuide do seu corpo e até o próximo vídeo.